Por que alguns empresários trabalham cada vez mais e continuam sem lucro? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui vai em vários horários. Pois bem, por que alguns empresários trabalham cada vez mais e continuam sem lucro? Bem, da verdade, se nós analisarmos a estatística que existe a respeito de empreendedorismo, a gente vai perceber que existe muitas pessoas que trabalham muito e que o resultado não aparece. Eu até vou pegar e simular aqui. Hoje no Brasil, qual que é a porcentagem de pequenas empresas que elas fecham ainda no primeiro ano, ou se a sua estatística tiver até o segundo, terceiro ano? Passa para mim uma estatística brasileira atualizada, por favor. Vamos pegar e ver aqui. Quem diz que quem faz ao vivo, né? Então vamos pegar e ver o que tem a dizer, como é que tá as estatísticas, certo? Então aqui está dizendo o seguinte, olha só, isso aqui é para contextualizar por que alguns empresários trabalham cada vez mais e continuam sem lucro. Vamos pegar então uma das estatísticas, né? Então, primeiro ano, aproximadamente 25% das microempresas encerram as atividades antes de completar um ano. Ou seja, uma em cada 4 empresas fecha ainda no primeiro ano. Bem, até o segundo ano, cerca de 40% das empresas não sobrevivem aos 24 meses, o que significa uma taxa de sobrevivência de 60%. Tá? 40% fecha, 60% fica aberto. Até os 5 anos, aproximadamente 30% dos pequenos negócios fecham antes de completar 5 anos, em relação a levantamentos recentes, certo? Ou seja, a cada 4 empresas que abrem no Brasil, uma fecha antes de completar um ano e ao final de 2 anos, cerca de 4 em cada 10 encerram as atividades, certo? Muita gente acredita que essas empresas quebram porque vendem pouco. Na maioria das vezes elas quebram porque o dinheiro desaparece antes de virar lucro e não falta trabalho. Bem, então vamos ver o que está acontecendo, tá? Então tá bom. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, perfeito? Então vamos lá. Então, você já deve ter a sensação de que trabalhou o mês inteiro, vendeu bastante, vendeu em algum nível, pagou fornecedor, funcionário, ou seja, pagou todo mundo. E quando olhou a conta bancária, parecia que o dinheiro simplesmente desapareceu. Lembrando que para esse nível inicial de empreendedorismo, a conta bancária ela tem ela talvez seja o principal indicador, certo? Entra, sai, e o termômetro é como se ele ficasse lá na conta bancária, certo? Eu estou te falando que quando começa negócios, empresas pequenas costumam ter esse comportamento, certo? E nós vamos agora tentar esclarecer um pouco mais sobre esse detalhe, certo? Pois bem, você já passou por isso? Você que está me escutando já passou por isso? De você perceber que não sobrou dinheiro. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu estou vendo aqui, que estou gravando. Eu gostaria que... perfeito. Então, a quem sente que trabalha muito mais do que ganha, é mais ou menos o seguinte. Eu trabalho muito, eu ganho menos que eu trabalho, né? Então, meu esforço é muito grande. Tem alguém que acredita que vender resolve tudo? Você acredita que se você vendesse mais, você resolveria tudo? Tá? Esse é um problema, isso é uma característica comum. Sempre acreditando, não, nós temos que vender mais, vender. Tá certo que vender é bom, Agora eu lembrei até de assistir palestra que eu com o Ciro Bottini, e realmente, se não vender, então piora, mas tudo bem. Mas o nosso caso aqui, a gente está tentando levar para um contexto que tem empresa que vende, mas mesmo assim, tá? Não rendeu, tá bom? Então, talvez essa seja a grande crença, né? Que as pessoas acham, não, mas é porque eu estou vendendo pouco, é que está faltando cliente, é que existe uma crise, existe a concorrência. Na realidade, se a gente pudesse analisar alguma coisa, aqui até eu imagino o seguinte, eu gosto muito de contextualizar desse jeito, tá? Olha o que eu penso. Imagina um
um ônibus, certo? Imagina um ônibus, e aí eu falo assim, não, é porque eu vendo pouco, certo? Então alguém não comprou de mim. Então, imagina um ônibus, eu estou no volante. Bem, então a culpa não é minha, porque é alguém que não comprou de mim. Faltou cliente, então é o cliente também que não comprou de mim. Existe uma crise. Bem, se a crise é do Brasil, então para todo efeito eu estou, de certa forma, eu não sei se a palavra certa é confortável, mas é tipo assim, é como se eu estivesse desonerando da minha responsabilidade, porque existe um problema para o qual eu não dou conta de resolver, certo? Porque é um problema que é fora da minha empresa, né? Ele é um ambiente externo, certo? E nesse ambiente externo, certo? Essas ameaças que acontecem por conta de crises que atravessa, por exemplo, a economia brasileira. Então eu estou, de certa forma, amparado de que o meu resultado não tem por conta de que eu estou em um país que está com problema, tá? A concorrência, o problema é que abre concorrente demais. Eu diria para você que se a gente conversar com várias pessoas, provavelmente eles vão concordar com tudo isso, tá? Bem, se a gente for analisar pelo senso comum, então nós deveríamos chegar à conclusão que não tem como sair desse espaço. Não tem como sair desse espaço. Não, mas tem alguém que cresceu. Não, mas deve ter alguma coisa errada, certo? Então, é como se eu estivesse criando uma proteção que é o seguinte, só não aconteceu comigo aquilo que eu gostaria que acontecesse, porque existe um fator externo. Então é como se eu estivesse sendo vítima de uma situação e isso está impedindo que eu faça alguma coisa. Bem, enquanto eu penso dessa forma, enquanto eu fico confortado por uma condição que foge à minha pessoa, isso permite, por exemplo, que eu possa assistir a Copa, que eu possa bater papo com um amigo, que eu possa fazer um punhado de coisa. E quando o assunto volta a ser negócio, aí eu lembro que tem alguma coisa que está me impedindo. Entendeu? Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, por exemplo, cadê os números da empresa? Como é que está? Entra quanto e sai quanto? Sobra quanto? Certo? As decisões elas estão amparadas, elas viraram um número, certo? Então, às vezes, essa informação aí já fala, não é que dá trabalho demais, ou então não tem, ou então, mas o que você quer saber exatamente, certo? Eu já atendi pessoas que eles ficaram tipo assim, o que você quer saber exatamente? Mas não tá dando certo. Não, mas cadê deixa eu ver o que aconteceu. Como assim, o que você quer saber? Eu quero, me passa aí as informações que você tem. Não, mas eu já te falei, não sobrou. É como se fosse, mas então aí desse jeito fica difícil, porque a gente não vê os dados lá, né? Então, agora tem empresário que quando você pergunta, ele tem os dados, ele te mostra ainda, tá aqui, ó, tá aqui. O que você quer ver aqui? Então vamos ver. O que você acha dos números? Tá vendo que na hora que a gente vai analisar empresário, pode ser que todos são iguais pelo fato de ter negócio próprio, pelo fato de ter um CNPJ. Mas é como se fosse, eu sempre fui professor, uma sala de aula. Tem alguns que você percebe que eles têm uma pegada diferente. E os outros? Os outros não têm a mesma pegada. Isso já é tipo assim, bate o martelo e vira a ponta, ou seja, é desse jeito e nunca muda? Não, não é isso, certo? Porque na hora que desperta, certo? Por exemplo, no meu caso, quando eu olho assim, do mesmo jeito que eu sou, de alguma forma, avaliado pelas informações que eu passo, eu também analiso alguns alunos, aonde eu pego e vejo, alguns não todos, né? Esse aqui, numa hierarquia, esse aqui, ele já está analisando comprometimento, analisando capacidade de mudança, resiliência, e você percebe que tem pessoas que elas estão em outros níveis, certo? E isso, na verdade, o fato de passar a ter resultado positivo numa empresa, ele de alguma forma passa por essa evolução, né? Quando então você passa a mudar aqui e depois o resultado aparece, né? Na verdade, aquilo que acontece fora é uma expressão daquilo que foi o resultado. Eu já escutei essa expressão, por exemplo, você tem os pensamentos, que eles são abastecidos pelo conhecimento que você tem. Esses pensamentos, eles refletindo, eles acabam produzindo algumas emoções, a vontade de fazer alguma coisa, por exemplo, certo? Então você dá sentimentos, que isso depois vira ações, que você pega e reage àquilo que você sente, que você aprendeu, e depois aparece um resultado disso, certo? Pode acontecer também que não existe o resultado, vamos fazer o caminho ao contrário, não tem o resultado porque não teve ação e porque não teve sentimentos que provocaram
necessidade de mudança e porque não teve o conhecimento necessário. E não teve o conhecimento porque não teve alguma provocação, porque o conhecimento provoca, ele inquieta. Quando você lê alguma coisa ou quando você escuta alguma coisa que te inquieta, que te tira do conforto, então dá vontade de você mudar. E de alguma forma, o empreendedorismo é um desconforto constante. Por quê? Porque eu não conheço um empreendedor que diz, não, agora eu não vou fazer mais nada, agora eu... É como se você tivesse a 200 por hora na rodovia. Agora eu resolvi que eu vou ficar tranquilo. Ah, como que você está tranquilo? Você está 200 por hora. Não tem como. Você pode ficar atento. Às vezes você pode até, vamos supor assim, muitas coisas que você faria, você não faz mais. Mas existe a necessidade de olhar para a rodovia. Existe a necessidade de olhar para o para-brisa, para o para-brisa, né? Olhar para frente, certo? E continuar. Né? Até porque se comparar, por exemplo, entre o olhar para frente e o olhar para trás, até o carro é uma lição de moral para a gente, né? Uma lição de vida. Porque o carro, o vidro da frente, ele é muito maior, quer dizer, você tem uma visão muito grande, e o que passa, você tem uma pequena visão do retrovisor. Passou. Então, mas se você tem um resultado, então tem que continuar para frente, olhando para frente. Se não tem, mais ainda, né? Bem, então a gente tem que analisar o seguinte: tem muitas pessoas que eu já acompanhei em consultoria, certo? As consultorias fizeram muito bem para mim porque permitiram conhecer empreendedores que depois eu passei a admirar. E eu virei quase que um contador de história, certo? Por que o contador de história? Porque tem pessoas que fizeram algo que ficou marcado e que permitiu que elas passassem de um nível para o outro, certo? Agora, uma coisa que eu observo, eu vou comentar com você algumas coisas aqui, é que, vamos supor, você assistiu. Agora, eu vou comentar com você um pouco assim, olha, por que alguém deu certo e por que alguém não deu certo? Eu te falo o seguinte, vamos pegar e sempre, vamos tentar trabalhar sempre A e B, tá? E você vai acompanhando meu raciocínio, tá bom? E B. Então, primeiro momento, memorizar, certo? Então, nessa fase de memorizar, na hora que fala para os empresários assim, olha, por exemplo, fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, controlar, se você controla o do banco, se você tem um controle interno, onde você controla a entrada e saída de bancos, contas a pagar, receber, quando paga, ou se é ao fim informatizado ou não, capital de giro, margem, lucro. Existe um vocabulário financeiro, certo? Assim como quando a gente se propõe a aprender um outro idioma, certo? Quanto mais você vai adquirindo vocabulários daquele idioma, mais você vai crescendo, certo? É claro que eu sei que quando esse vocabulário vem de um contexto emocionalmente favorável, ou seja, eu estou aprendendo aquilo que eu gosto. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de estudar inglês e eu gosto muito de estudar com músicas, certo? Músicas da minha época, 70, 80, basicamente qualquer refrão que você me falar, até eu não vou cantar para não espantar as pessoas, não é a minha habilidade. Mas o seu refrão. E de vez em quando até eu me atrevo a pegar e cantar alguns pedaços, certo? Então, esses vocabulários, emocionalmente, eles são conhecidos meus, certo? Assim como, quando se fala em negócios, se você me mostrar, por exemplo, o balanço patrimonial, certo? Se você me mostrar uma DRE, se você me mostrar informações contábeis de uma empresa, provavelmente eu vou interpretar aquilo. E você fala, mas então, o que é isso? É que primeira coisa, na verdade, existe o primeiro nível que eu tive que memorizar aquilo. Hoje não é mais memorizado, isso já está internalizado. Então a memorização de algumas coisas, ela vai ser primeiro passo em tudo. Você é empreendedor de alguma área. Se você é empreendedor de ferragista, você teve que memorizar os itens que se vende numa ferragista. Se você tem uma padaria, você teve que memorizar muita coisa sobre as quitandas, pão, rosca e, sei lá, café da manhã. Essas coisas você teve que memorizar. Então acaba que você sempre tem o nível de memorização, certo? Que faz você conhecer os nomes, tá? Então, como nós estamos falando, no meu caso, que eu ensino empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, eu poderia pegar e dizer o contrário. Empreendedor que está com o resultado negativo, ou que não está tendo lucro, certo? Ou que está tendo prejuízo, certo? A passar a controlar o caixa, ter ferramentas contábeis para controlar o caixa, e não é aquela ferramenta do contador, é de contabilidade gerencial, que é um pouco diferente, certo? E eu coloco data.
Por que eu coloco data? Porque a nossa cabeça entende que quando tem data, tem desafio. Quando tem data, tem meta, certo? Porque é um assunto muito específico, é o quê? É a pessoa do vermelho, é porque pode ser tipo assim, medido, 90 dias e basicamente ter um plano para sair do vermelho. Então varia de pessoa para pessoa, uma pode ser 6 meses, a outra 1 ano e meio, 2 anos, mas existe um plano, certo? Você aprende a fazer isso de maneira alcançável, né? Não é que você vai pagar, eu acho que eu posso fazer isso. Não, na hora que você conversa comigo, por exemplo, se por acaso, vamos imaginar que nós estivéssemos conversando sobre algum assunto, eu diria para você se aquilo que você está fazendo é alcançável ou se não é alcançável. Olha, peraí que eu estou achando que não está batendo, as informações não estão batendo. Eu tranquilamente faria isso, tá? Tem que ser relevante também. Para você ter um negócio próspero é relevante, para você faz seu coração bater. Ou de repente pode ser, olha, eu estou tentando, qualquer coisa eu volto a ser CLT. Eu escutei pessoas falando isso. Então, quer dizer, o compromisso é pequeno e o propósito é pequeno, certo? Então, quando o esforço é pequeno, dificilmente você vai conseguir alavancar um negócio dessa forma, tá? Tem que ter data para conferir as coisas, certo? E, inclusive, eu costumo até defender a data, tipo assim, colocar temporal. Eu costumo até pegar e defender, não que eu defendo, eu aceitei. E hoje eu recomendo e validei que os controles no máximo mensal, eles são muito importantes para qualquer empresa. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para você? Então, você tem o propósito, que é por conta que está no vermelho, que é muito fácil de entender. Quem está no vermelho está no prejuízo. Você pode medir, é alcançável para você, certo? É relevante, você quer mudar de fase, você confere mês a mês, tá? Eu estou falando para você, na verdade, num contexto de que tem algumas coisas que pode ser memorizado. Talvez, pelo fato de escutar bastante o que eu falo, mesmo que eu não fale com palavras difíceis, vocês podem perceber que eu evito falar de palavras difíceis, tá? E eu poderia fazer isso. Porque eu fiz mestrado em economia, fiz doutorado em economia. Eu poderia utilizar todo um arcabouço de palavras que quase ninguém fala, certo? Mas eu ia afastar de vocês. E, na verdade, o que mais me aproxima é porque eu fui empreendedor. Não foi por causa da academia, foi porque nós somos iguais. Eu já estive onde você está, certo? E, na verdade, a única fase é que eu passei numa parte para frente, que eu peguei o dinheiro, os recursos que eu acumulei fazendo o que você faz, e hoje eles me permitem estar num outro nível, onde esses recursos acumulados me pagam por eu ser o proprietário deles, certo? Os imóveis fazem isso pra gente, certo? E não tem nada, vamos dizer assim, é um ciclo normal que aconteceu comigo, e você conhece pessoas também que seguiram a mesma caminhada. Tá bom, então eu diria que o primeiro momento que a gente fala assim, para você entender como é que uma pessoa passa de um nível assim, vamos lembrar do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando a respeito de por que alguns empresários trabalham cada vez mais e continuam sem lucro, tá bom? Então eu estou te falando que um dos porquês, na verdade eu vou colocar 5. Um dos porquês é que no primeiro degrau, essa pessoa que está indo melhor, ela memorizou mais. Se eu comparar essa pessoa A, se ela está indo melhor, ela tem mais vocabulários do negócio. Não vai falar para mim, não, mas ele entende de economia. Mas a pequena empresa está preocupada com o exterior, não é isso que eu estou falando. É dentro do pequeno negócio. Conhecimento bom é aquele que você usa, né? Então a gente até tem que aprender e aprender a desaprender. Então, aquela pessoa, o conhecimento que ela tem, ela usa, ela memorizou aquilo, e vamos supor, uma DRE, por exemplo, aquele controle de entrada e saída de todo mês, tá? Isso aí é básico para empresário, isso é básico, certo? Isso é o feijão com arroz. Tem empresário que não sabe, certo? Mas é básico, certo? Então, mais uma coisa, e se eu souber, mudou alguma coisa? Eu diria para você o seguinte, vamos passar para o próximo degrau? Eu tô falando que o primeiro degrau é memorizar um estoque pequeno de coisa que faz diferença dentro do seu empreendimento, tá? O segundo é compreender aquilo que você memorizou, certo? É você entender o significado daquilo, certo? Então, na hora que você entende uma DRE, você já, por exemplo, eu já vou na DRE direto, tem hora que me dá vontade de ir direto lá e ver se sobrou dinheiro ou não, certo? Porque eu já compreendi. Então o que eu faço? É como se eu pegasse uma DRE, pode ser, não interessa o tamanho dos números da empresa. Eu olho, primeiro eu vou lá e olho se tem resultado.
E depois aí, para me ter uma noção do tamanho da empresa, eu volto lá em cima e vejo na entrada para ver o tamanho de faturamento que ela tem. Ah, se ela vende 100 mil, 200, 500, 1 milhão, aí eu vou lá em cima. E depois, dependendo do que ela vende, eu começo a dar uma olhada para ver se o lucro bruto é bom, se aquilo dá margem. Tá? Depois eu já passo a olhar as despesas fixas. Se para fazer aquilo, o que tem que pagar por mês é muito pesado. Tá vendo que aí eu comecei a destrinchar? Mas por que eu consigo destrinchar? Porque eu memorizei primeiro a estrutura e como agora eu compreendo aquela estrutura, eu tento ficar ali captando informações que podem fazer eu ser mais eficiente, certo? E eu faço isso também quando eu estou com meus alunos ou com meus clientes, eu faço a mesma coisa. Eu falo, olha, vamos dar uma olhada aqui. Vou só comentar com você duas coisas que aconteceu bem recente, tá? Que já seria como se fosse o seguinte. Teve um que eu conversei, eu falei, peraí, eu tô percebendo aqui, na hora que eu olhei lá em cima, eu não falei para ele, mas eu percebi que não sobrava dinheiro. Lá no início já não sobrava dinheiro. Entrou, pagou o que comprou, cadê o resto para pegar e cobrir as despesas fixas? Não sobrava dinheiro. Então na hora que eu vi aqui, eu falei, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma reunião mais tranquilo, horário que você fica, porque uma das coisas que acontece nos pequenos negócios é que as pessoas querem fazer consultoria, tipo assim, não, peraí, e eu vou te falar uma coisa, pessoas prósperas em negócios desligam até o celular. Eu vou atender pessoa que eu tinha que desligar até o meu também. Não, é tudo igual, agora é o seguinte, agora é concentração total, tá? Então, já teve outros casos, outra empresa que eu atendi há pouco tempo de um aluno e a margem do empreendimento dele é muito grande. Tá? Até a gente conversando, eu falei, vou te falar uma coisa, isso aqui acaba atraindo muito concorrente. Por quê? Porque é assim que funciona. O negócio ficou bom, as pessoas ficam sabendo, aí todo mundo quer fazer a mesma coisa. Pensa você aí, você não tem concorrente? Não tem pessoas que começaram a fazer a mesma coisa que você faz depois de um certo tempo? Infelizmente é assim que funciona, tá? Mas é assim que funciona, tá bom. Então, olha só, você memorizou, você compreendeu. Agora, o que eu fiz? Na hora que eu peguei, memorizei, eu compreendi como é que funciona aquilo, eu apliquei. Tanto que eu apliquei, certo? Que eu então começo a fazer algumas considerações, certo? Então, vamos imaginar, calcular a margem. Olha só o que eu estou falando para você. Eu estava calculando, olha, ixi, aqui não tem margem. Então, aqui já acho algum problema, certo? Então, eu vou analisando, alguns a gente chama de indicadores, tá? Essa palavra de indicadores, às vezes ela parece ser muito chique, mas indicador é o seguinte, lucro é um indicador, certo? Você fala assim, olha, lucratividade, certo? Lucratividade, então, por cento, então, quanto por cento sobra? Então, lucratividade é um indicador. O que é um indicador? É algo que indica, certo? Ele dá uma referência. A gente utiliza indicador desde muito antes de existir empresa, a gente já utiliza indicador, certo? Ele é uma evidência de que alguma coisa está acontecendo e você pode, inclusive, estabelecer uma referência. Vamos pegar um indicador bem antigo, mas bem antigo mesmo. Eu vou lá atrás mesmo, certo? Olha só. Você vê uma bananeira e vê uma banana lá verde, tá? Então, já tem um indicador. Aquela banana da cor verde significa, aquilo lá está indicando que não pode comer ainda. É um indicador. A banana está verde, tá? Mas aí depois, você tem um outro indicador onde ela já aparece amarela. O que nós fizemos? A gente aprendeu que, para a banana, você pode ter um indicador que é a cor. Verde significa que não está madura, que não pode comer. E amarelo significa que pode comer. E você pode ainda utilizar o segundo indicador, que é um tato, que é lá e dar uma apertadinha nela para ver se ela está muito dura, tá? Um indicador complementar, tá vendo? Então a gente utiliza indicadores, certo? Existem indicadores, quando eu trabalhava com fazenda, agora eu dei uma parada, né? Eu tô, tipo assim, não tô criando mais gado, então eu olhava, a gente chama de o vazio da vaca, olhar do lado assim um pouco atrás entre a barriga e a perna dela, do lado de cima, certo? Então eu olhava muito ali. Isso a gente chama de vazio, porque quando a vaca tá magra, lá fica afundado, lá fica vazio. Então, naturalmente, quem entende de gado, pega e olha o animal, ele vê a cobertura, se as costelas tá visível ou se ela tá tampada, é um indicador, tá? Então você bate o olho, esse aqui tá gordo, esse aqui não tá gordo, esse aqui já dá para ir para abate, que seria já vender para ser comercializado, esse aqui não. Dentro dos negócios você tem os indicadores também, você pode aplicar. O que é isso? Você pega, olha só, eu já memorizei o que é, por exemplo, os números da empresa, eu compreendi como é que é aquela estrutura que monta para a gente analisar, agora eu aplico, ali eu olho,
tá. Então quer dizer que sobrou muito dinheiro, sobrou pouco dinheiro, a despesa é grande, a despesa é pequena, eu comparo uma despesa com a outra, eu comparo um mês com o outro, tá vendo? Eu estou aplicando alguma coisa aqui, eu estou aplicando aquilo que eu compreendi, que um dia eu memorizei, certo? Aí você pode dizer, mas então quer dizer que se o empreendedor fazer isso, ele tem mais resultado? Eu te pergunto. Certo? Agora tem um detalhe, se você souber tudo isso e não aplicar, aí eu te pergunto de novo, o que adianta você saber isso? Até porque quando você não aplica, você não tem esse discernimento que eu tenho. Dessa forma que eu estou falando, não. Ficaria muito preso na teoria. Certo? E como eu tenho resultado do que eu faço, então já é diferente, porque eu faço isso com frequência, ainda mais eu que trabalho com essa área. Então, na hora que eu converso com os alunos, é mais ou menos, eu já fico procurando aquilo que eu sei fazer, entendeu? Então, depois que você pega e tem essa estrutura, você pode fazer o quê? Análise. O que é análise? Análise é você consegue responder perguntas do tipo, onde eu estou perdendo, onde o lucro está indo, esse cliente vale a pena, você não trabalha mais no achismo, certo? Então você já está analisando, tá? Analisando, né? E análise é uma das características, eu diria até para você o seguinte, que talvez uma das questões que é muito questionáveis em relação a negócios é que as empresas pequenas, de maneira geral, elas fazem pouca análise. Até porque não chega nesse ponto. Por que não faz análise? Não faz análise porque não foi feito, não tem nada para você analisar, não foi memorizado uma forma de controle dentro da empresa, os números não estão lá. Você não compreende porque você não consegue enxergar nada que faça sentido, tá? Então você não aplica e você não analisa. O que sabe é que não está dando dinheiro. E isso, como eu comecei nesse início de conversa nossa, isso é uma grande quantidade de empreendedores, porque eles não fizeram essa caminhada, certo? E o que eu faço? Vai que alguém chegou agora, já na live, já no meio, no andamento, eu ensino empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar a lucro até em 90 dias. E o que eu faço é isso, exatamente isso. Agora a gente vai para avaliar. O que é avaliar? Avaliar, eu diria que é o seguinte, talvez, eu costumo até dizer o seguinte, que aqui, eu costumo até dizer que é do fim para o início. Vale a pena? É como se dissesse o seguinte, vale a pena você viver? Você gosta da sua vida? Você dá valor à sua vida? Vale a pena? Vale. Então você se dá muito valor, sim. Já que você se dá muito valor, você quer ficar no empreendimento que não valoriza aquilo que você gostaria para você? Então na hora que você coloca valor, vale a pena vender esse produto? Vale a pena manter esse funcionário? Vale a pena fazer esse desconto? Vale a pena ter esse negócio? Vale a pena esse propósito? O vale a pena é avaliar. Mas quando é que você avalia? Você avalia depois que você memorizou, compreendeu, aplicou, analisou, aí você avaliou, certo? Então essa é a sequência, certo? Evidentemente que quando alguém chega nesse nível, é uma característica dos empreendedores. Os empreendedores têm essa mania. Quando parece que está tudo organizado, aí eles aprendem, sabe o que eles fazem? Eles crescem. Ou então eles pegam e fazem uma outra coisa. O empreendedor, ele, entre aspas, entenda de maneira positiva, ele é um desorganizador por natureza, ele nunca fica quieto, ele sempre quer mais, ele está sempre querendo alguma coisa que ele ainda não tem. Por quê? Porque a cabeça dele não para, ele está sempre, é claro que cada um tem uma pegada, mas ele sempre está querendo alguma coisa, certo? Cada um tem uma pegada, certo? Então, alguns, por exemplo, eles podem analisar o da meta, outros querem, por exemplo, ser mais eficiente em processos, por exemplo, a venda está demorando, a produção está demorando, eu acho que eu consigo, com essa maquinária, trocando a máquina, consertando a máquina, eu consigo fazer melhor, eu acho que eu consigo tomar conta da minha empresa do mesmo jeito, mas com menos controles. Eu acredito que eu posso mandar minha forma de fazer planejamento, ou seja, quem aprende essa sequência, aí ele não para, ele está sempre. Mas quando é que você passa a criar? Você passa a criar depois que você percorreu a caminhada, certo? Eu não conheço ninguém, por exemplo, que nunca assou um pedaço de carne e ele já chega, o que se a gente pegar e tentar fazer diferente? Mas como diferente? Você nunca fez nem do outro jeito, aí, tá? Então depois que você assa a carne, muitas vezes, aí depois você fala, não, eu estou pensando em fazer direito, de um outro jeito. Mas aí como você já sabe, você tem experiência, então você já sabe, olha, na hora que eu for fazer tal mudança, você pega a sua experiência para
suportar, para ser o suporte daquilo que você vai sugerir. Tá? O problema de muitos empresários é que eles passam anos apenas nos primeiros degraus, não conseguem nem memorizar e nem compreender o que está acontecendo, certo? Então, por exemplo, às vezes assiste os meus vídeos, mas sempre os meus vídeos que falam do nível 1 e do 2 e não vai para frente. Mas também não vai para frente porque o resultado também não vai para frente, certo? Ah, não, mas não vai para frente é porque o Levi tá falando só daquela fase inicial, será? Porque a fase inicial eu falo quando eu tenho aqueles recortes meus que vai para as redes sociais de 1 minuto, 2 minutos. Quem vai, por exemplo, e aprofunda nas redes sociais que tem de 30 minutos, 1 hora, então quando vai lá no YouTube, no TikTok ou no Facebook, e aquilo lá já é para quem já tá. Vamos dizer assim, não, isso aqui eu já preciso. E chega a hora que a pessoa quer fazer. Não quero escutar mais isso não, agora eu quero mão na massa. Aí aplica, certo? E às vezes as pessoas me falam, Levi, você lembra daquele bate-papo? Nossa, às vezes eu pego e falo, não, eu não lembro, porque há tantas pessoas que eu converso, tudo. Não, é porque você comentou alguma coisa e eu peguei e fiz, pronto. Aí foi lá e aplicou. E aí começa a fazer pequenas mudanças, pequenos micro sucessos que vão aparecendo e a pessoa vai criando vontade e vai aprofundando, certo? Quando ela percebe, ela já está sabendo tanta coisa que ela nunca imaginou que ia aprender, certo? Quando ela olha para trás e fala, nossa senhora, como é que a minha caminhada mudou? E, basicamente, mais o que aconteceu? A constância, sempre escutando e aumentando o tempo porque enquanto fica só naqueles vídeos de 1 minuto, 2, aquilo é muito bom, mas é sempre o primeiro degrau, o segundo degrau, não vai para frente, certo? Você não colocou a mão na massa. Você está vendo alguém que já fez, mas não é você que fez, certo? Então, para avançar os degraus, é necessário isso aí, certo? Então, locais que você pode olhar na sua empresa que, vamos dizer assim, que poderia explicar por que alguns empresários não crescem e não ganham dinheiro, trabalham muito. Preço errado. Eu acredito que daquilo que eu tenho trabalhado, esse eu encontro demais. Preço errado, certo? As pessoas fazem a conta, tipo assim, olha, eu dobro o preço. Aí eu pego e faço a conta lá, não sobrou dinheiro. Então o que adiantou dobrar o preço? Certo? Às vezes até ainda vem aquela questão, mas então o que eu faço? Porque o meu cliente, porque minha empresa... Não, é o seguinte, você não é obrigado a fazer um negócio que não dá renda. Certo? Tipo assim, a gente pode colocar dessa forma, só que tem que lembrar o seguinte, tem pessoas que às vezes pode ser que está fazendo o que você faz e está ganhando dinheiro. Então a gente tem que ver o que foi que aconteceu lá. E uma das coisas do empreendedorismo é o seguinte, é o olhar para o lado e para o outro. É o fator comparação. É para você pegar e tentar tirar o melhor daquilo que está ao seu redor. Tá? Um outro aspecto, além do preço errado, despesas invisíveis. É impressionante como é que a empresa arruma despesa, certo? Eu diria para você o seguinte, de todas as conversas que você tem durante a semana, como empresário, boa parte delas é para trazer mais despesa para você pagar, certo? É tanta coisa que aparece e que é muito importante, em princípio parece importante, tá? Estoque parado é uma outra coisa, comprou e não vendeu, aí fica aquela coisa parada lá, certo? E tem empresa que o estoque é grande. Tem alguns tipos de ramo de negócio que isso é mais fácil, vamos dizer assim, acontece numa intensidade maior. Por exemplo, como eu era dono de escola particular, não existe estoque parado. Eu não lembro de ter estoque parado em escola particular. Não tinha estoque parado. Nem a apostila parada não tinha. Até porque quando faltava uma ou outra, aí fazia a solicitação, então era praticamente zero estoque parado. Na fábrica também, eu não lembro de estoque parado, porque se o milho não vira uma ração para frango, vira para suíno, vira para boi, então o estoque ele não para, porque as matérias-primas elas servem para muitas finalidades. Agora, na loja, sim. Na loja, eu tinha que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque são vários itens diferentes e, inclusive, concorrentes. Tá? Então, vamos imaginar antibióticos que têm a mesma finalidade, mas são de laboratórios diferentes. Uma tetraciclina, então tem, sei lá, uma penicilina. Tá? Então, isso faz com que um produto, um vermífugo, então, aí é complicado, porque eu tinha loja de produto agropecuário, né? Então, isso aí eu posso ter estoque demais e depois, de repente, pode ser que meu dinheiro, na hora de pagar, eu não tenho dinheiro. Entendeu? Retiradas que não tem um padrão. Eu preciso, vou lá e pego. A empresa nunca diz não. Aliás, a empresa nunca diz não. Tudo que você quer, ela faz, certo? Até porque ela é sua, certo? Ela é sua, certo? Uma outra coisa, dívida cara.
Isso é em relação até financiamento. Não, eles estão me cobrando só 3%. Mas só 3%, eu não vou nem fazer conta que só 3% é 36% fora o juro acumulado, porque isso é juro sobre juro. 2% já significa 24 ao ano. Poxa, então quer dizer que a cada 4 anos dobra? Você entendeu? E na hora que a gente faz as contas lá, a pessoa não ganha tudo isso. Já teve várias vezes que eu fiz conta. É o seguinte, não, pega e tem lá uma conta garantida de 5%. Eu faço a conta lá, não sobra nem 10 para a pessoa. Ela trabalha tudo. Ela, olha só, ela trabalha de manhã, vai até a noite, trabalha demais, certo? Tem risco, tem perda, todo tipo de pressão e ganha, às vezes, 10. E pega uma conta garantida de 5. Quer dizer, ela está ganhando 10 e tem alguém que está ganhando 5. Poxa, que sócio é esse que não faz nada, não tem que pagar nada e está ganhando a metade do que você ganha, certo? Eu, para mim, só isso já basta. Só essa análise que eu faço já basta para dizer, eu não vou mexer com isso mais não, hein? Certo? Então, bem, eu coloquei para vocês, então, vários elementos de reflexão. Eu acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, é você arejar, certo? Para você pensar em relação a isso. Então, hoje você descobriu que dinheiro não desaparece por mágica, certo? Ele escorre com pequenos vazamentos, né? Ele vai embora, certo? Então, mas é isso aí. Olha, eu sempre vou estar passando uma mensagem, certo? Para você, certo? Porque, na verdade, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, olha, tem jeito, certo? Quando eu falo que eu ajudo o empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro até 90 dias, toda hora eu estou mostrando para você que isso é possível. Eu conheço você mais do que você pensa e posso te ajudar mais do que você imagina, certo? Tamo junto, até o nosso próximo bate-papo, tá? Vai me acompanhando aí nas redes sociais e principalmente aquelas aonde vai conteúdos de mais de 30 minutos. Porque se você chegou até aqui nesse conteúdo, você já passou daquela fase inicial que nós comentamos de memorizar, aquela parte de compreender. Agora você já quer seguir para as próximas etapas. Só lembrando do que eu peguei e comentei em relação a essa sequência que eu acho que é muito importante, é o seguinte, olha, quando você pega e fica lá no Instagram, Facebook, só naqueles videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, então vamos chamar aquilo lá de memorização. Você pega, até gostei disso aqui. Só que às vezes você compreende alguma coisa, mas não aprofunda. Tá? No nível que nós chegamos aqui, nós já começamos a aplicar. E você pode tirar proveito daquilo que eu falei e já aplicar alguma coisa. E depois você pode, depois de um determinado período, perceber se valeu a pena, se conferiu, se de repente valeu a pena, tudo, você pode fazer análise. Depois você pode avaliar se continuou ou não fazendo tal coisa. E depois você pode dar o toque pessoal. Ora, na hora que você fez isso, eu diria o seguinte, você aprendeu, certo? E esse é meu propósito. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus, com ele estou indo.